Fala pessoal, estamos no ar então com mais um episódio do Conexão Balsa. Hoje estou com uma convidada muito especial, na verdade com duas convidadas, né? Bem especiais aqui. E hoje estamos com a nossa vizinha do prédio, a Cami Rosari, que é da MCom Comunicação. São grandes parceiros nossos. Diga-se de passagem, já fizemos alguns trabalhos com eles, inclusive do tema do nosso podcast hoje, que é assessoria de imprensa. Então, prazer receber a Cami aqui. Vou deixar a Cami se apresentar um pouquinho para vocês e contar um pouquinho quem que é a Cami. Enfim, contextualizar pro pessoal aí quem que é as duas meninas, né, que eu falei antes, a Cami e a Tereza. Né, que está prestes a vir ao mundo e já está gravando um podcast. Já tá famosa. Bom, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Agora no estúdio como convidada, sim, né, junto com o host. Bom, então eu sou a Camila Rosarim, sou jornalista. Tenho passagem por veículos de comunicação da Serra Gaúcha, especificamente mais em jornais. Atuo como assessora de comunicação há mais de 10 anos, 12, 13, já perdi um pouco as contas aí. Sou sócia da MCom desde 2020 e também integro a diretoria da Associação Rio Grandense de Imprensa, a ARI Serra Gaúcha, aqui da nossa região. Que massa. Bem-vinda, então, Cami. Obrigado por estar aqui com a gente. Nós já tínhamos conversado anteriormente ainda, quando a gente tinha o Infocast, e é um prazer te receber de novo aqui. Acho que o que a gente faz hoje está sempre muito linkado com imprensa, com mídia, com assessoria. Acho que o nosso trabalho conversa muito com o trabalho de vocês, né? Por isso que eu achei legal a gente trazer esse assunto, porque às vezes gera muita dúvida, às vezes as pessoas não sabem diferenciar o que é assessoria de imprensa, o que isso entra em produção de conteúdo, como é que isso conversa com o nosso universo. Acho legal a gente trazer esse assunto para clarear um pouco mais para as pessoas o que é assessoria de imprensa e como a assessoria de imprensa hoje está inserida dentro do mundo digital, né? Porque, no fim, tudo virou para o digital e hoje só ouve falar digital, mas, cara, por trás de tudo isso tem ainda muitas outras mídias que acontecem por trás disso, né? Tem TV, tem jornal, tem coisas que ainda estão rodando, que são importantes, que geram autoridade, que complementam o digital e que não... Eu acredito que nunca vão sair, né? Nunca vão sumir, né? Porque ainda tem muitos veículos que se movimentam em torno disso, né? Grandes mídias, né? Grandes mídias. E essa questão até do deixar de existir, né? Sempre se usa esse exemplo no jornalismo. Quem começou foi o rádio, né? Então, por exemplo, no multimídia. Então, o rádio, quando a TV foi surgir, falaram, vai ser o fim do rádio. E o rádio ainda tá aí. Tá aí, né? E tem uma super audiência. Então, sempre vão surgir, eu acredito que sempre vão surgir outras mídias, a exemplo das redes sociais, das mídias digitais. E eu acho que uma coisa não vai inviabilizar a outra. Obviamente, as plataformas, as ferramentas vão se modernizando para acompanhar o novo tempo, né? Então, até o impresso, se a gente pensar os jornais, além dos jornais, muitos jornais hoje já tem, inclusive, QR Code em matéria, levando para vídeos, reportagens mais amplas, no online, no próprio site, assim, né? Leva muito vídeo para as matérias. O rádio também convida a levar para suas plataformas digitais, as revistas da mesma forma. Enfim, tá tudo muito interligado e muito mais dinâmico a comunicação, né? A parte do CEO também, né? Também. Os textos ajudam. Eu lembro que quando a gente começou, hoje eu tenho a gente tem o nosso site da produtora, eu tenho meu site pessoal desde antes do site da produtora, né? Faz uns 10 anos que eu tenho meu site pessoal. E os textos que eu fui alimentando nele na época ranqueou muito bem. E eu tenho postagens com com muitas visualizações por conta do texto, né? Na época eu lembro que eu contratei uma redatora para escrever para mim. E foi engraçado que os 4 posts que tem no meu blog, que foi ela que escreveu, decolaram. Os outros não morto, né? Mas os que ela escreveu... cada um com as suas afinidades, né? Os que ela escreveu foi o que impulsionou o meu site na época um monte, assim, porque
foi escrito pensando no CEO na época, No arrancamento. sabe? Ela fez pensando na proposta e foram os que mais deram certo. Daí tu vê que, pô, como faz diferença tu fazer algo pensado, sabe? Bem escrito, bem voltado para aquilo, né? Na época que eu enxerguei o quanto isso tinha valor, assim, de puta merda, né? O primeiro post que eu coloquei naquela época, hoje tem um lá que tem mais de 20 mil visualizações, assim. Nossa. E todo mês eu recebo o relatório do Google que, tipo, Ainda 100, continua. 200 pessoas continuam lendo, sabe? Olha só. Então valeu o E, investimento, né? tipo, Que às vezes a gente super pensa valeu. que vai ser um custo, Uhum, quando na verdade pode ser um investimento, né? Ele exato. trazer muito mais retorno. Porque a gente tem essa cultura, às vezes, de deixa eu tentar fazer, se eu sei, talvez eu consiga fazer, eu tenho uma facilidade para escrever. Mas às vezes não é só saber escrever, né? Que nem tu falou ali pro site, ter toda a questão do ranqueamento, das palavras-chave para melhorar o ranqueamento no Google. Na imprensa, da mesma forma, né? Um jornalista. E, inclusive, é diferente um jornalista de um redator sem formação escrever um material para a imprensa. Com certeza, o jornalista tem muito mais habilidade, bem modéstia à parte. Com certeza. Muito mais habilidade e conhecimento técnico do que vai de fato interessar. Porque, assim como um advogado defende o seu cliente, a assessoria de imprensa faz esse papel, mas midiaticamente, né? Sim. Tanto positiva como negativa, em casos positivos ou negativos, né? Mas, então a gente precisa defender o nosso cliente na mídia, mostrar por que aquela pauta é importante e como a gente vai apresentar ela faz toda a diferença. Exato. E acho que isso também interfere muito em se vai emplacar ou não A notícia. a notícia, né? Assim, assessoria de imprensa, só vou voltar um pouquinho, assim, Claro. para as pessoas entenderem. A assessoria de imprensa, ela trabalha com espaços orgânicos, na mesma linguagem do digital, assim, que a gente chama de mídia espontânea. São os espaços que a gente conquista nos canais de comunicação. Então, rádio, TV, jornal, revistas, portais de notícias, através do conteúdo gerado pela assessoria de imprensa. Então, a gente conversa com o cliente, entende o que ele quer, busca um meio termo entre o que é importante para o cliente e o que é importante para a imprensa, porque nem sempre só o que é importante para o cliente vai ter relevância midiática, e a gente é muito transparente nesse sentido. Fez um texto, mandou para a imprensa tem o poder ou não de divulgar aquilo. Mas o que leva, né, a gente a repercutir, emplacar a notícia? Primeiro de tudo é o relacionamento. Como jornalistas, a gente conhece os nossos colegas, por exemplo, na nossa equipe, todo mundo já trabalhou em redação de veículo de comunicação, então tu conhece as pessoas, tu sabe o funcionamento daquilo, e por tu ser jornalista, tu sabe também o que pode, o que não pode, o que pega melhor ou não pega tão bem, qual o melhor horário para enviar, o melhor dia, se aquele jornalista ele gosta de determinada informação, de que forma, aquele outro de qual forma diferente, a imagem, que é uma coisa que vocês trabalham, pra gente também, a fotografia é um negócio que muda completamente o aproveitamento da notícia. Sem uma boa imagem, tu não vai ter uma visibilidade. Dificilmente, talvez tu vá aparecer numa capa de um jornal, se tiver uma imagem ruim. Tu vê, às vezes o pessoal não quer investir, quer investir quer nisso, fazer né? algo caseiro. Às vezes, já nos aconteceu de ter muita foto ruim de cliente também, e a notícia sair só o texto. Só que tu pensa isso num site, falando mais do visual, né? O site ou o impresso, o jornal, a revista. Tu passa mais despercebida a notícia sem uma imagem. Com a imagem te chama atenção e tu diz... Às vezes tu começa a ler por conta da imagem. Sim, exato. Tu para por causa da imagem, né? Exato. E a gente também nota, por exemplo, da parte de vídeo. Hoje a gente tem a assessoria de imprensa também vem se modernizando, né? Então, dependendo do cliente, dependendo da pauta, além das imagens fotográficas, a gente manda vídeo, manda áudio, já para facilitar o jornalista da redação, que as redações estão cada vez mais enxutas.
menos profissionais tendo que fazer muito mais coisas, né? Pensando, inclusive, em como construir determinada matéria para o impresso e para o site, para a TV e para o impresso, para o rádio, para o site, enfim. Ele tem que ser multimídia. Então, a gente precisa facilitar um pouco mais a vida dele, né? E eu acho que essas produções audiovisuais também auxiliam muito no nosso processo de assessoria de imprensa. Que legal. Porque facilita consecutivamente o trabalho dos nossos colegas. Sim, sim. E eu acho que é bem importante isso que tu falou, porque às vezes o pessoal acha que assessoria de imprensa é pagar por uma mídia, né? Eu vou pagar para minha Minha marca matéria aparecer. sair, para minha marca aparecer, para sair na capa do jornal, para sair em tal veículo de comunicação. E na verdade não é, isso é orgânico, É né? orgânico. É Então, é um orgânico. investimento, às vezes, muito menor. Uhum. Às vezes não, é bem menor do que a exposição que tu tem midiaticamente. E eu penso, não desvalorizando de forma alguma a parte publicitária, que também é muito importante e é a fonte de renda dos veículos de comunicação. Mas para o leitor é perceptível quando é uma notícia comprada. Porque ela normalmente tá com um layout diferente, a marca fica muito mais evidente, assim, tu percebe, Tu é percebe que diferente. é algo... Já na assessoria de imprensa, aquela notícia passou pelo crivo de um jornalista da redação que vai avaliar se aquilo é ou não relevante. Então, no momento que ele publica aquilo, tu já tem pra marca, já tem inclusive um status de: olha, minha notícia é realmente relevante. A fulana ou o ciclano publicou ela porque ele achou aquilo que fosse interessar o público, o leitor, o ouvinte, o telespectador, né? Por isso que é importante ter esse feeling de saber o que é relevante, como expor aquela marca, como tu comunicar aquilo, né? Como Porque comunicar. isso não adianta, tem que ser alguém que tem essa expertise, porque senão, que nem tu falou, vai bater lá, o cara vai olhar, pá, isso aqui não é relevante. Eu tenho um caso muito curioso. Foi feito um implante médico uns anos atrás num jovem. Era algo inédito, assim, por exemplo, aqui na Serra Gaúcha. E o cliente procurou a gente e ela disse: olha, é algo assim, assim, assado. Eu tentei fazer por conta e não saiu em lugar nenhum. E eu tô procurando vocês porque eu achei um marco para a área da saúde na nossa região e ninguém tá falando disso. E aí, conversando com ela, eu disse: nossa, realmente, como é que isso não... Que estranho que a imprensa não aproveitou a notícia. E aí, a gente acabou fechando o trabalho e a notícia dela foi capa de jornal, foi matéria de TV, entrevista de rádio. Pela maneira diferente que a gente tem de comunicar. Às vezes a pessoa escreve de um termo com termos muito técnicos, falando muito do negócio dela, mas não sabe como aquilo pode impactar a sociedade. E a gente tem esse papel de traduzir as informações e levar ao conhecimento do público de forma acessível, né? E aí isso me chama muita atenção, porque às vezes é isso, a gente quer tentar fazer por conta, mas não é o nosso know-how. Exato. É que nem eu tentar fazer um vídeo, não vai ficar bom, não vai, não vou poder fazer uma cirurgia, não vai nem longe disso, né? Então... A gente não sabe como comunicar, na verdade, né? Eu lembro que na época que a gente fez a primeira vez a assessoria, ainda quando a gente fundou a Infoco, eu lembro que, cara, a nossa expectativa na época era tipo, pá, né? Pra quem conhece o Matheus, sabe que o Matheus já é mais pessimista do que eu, né? E na época, não vai sair em nada, não vai sair em nenhum lugar isso aí, nem vão aparecer, né? E, cara, saiu em muita coisa. Eu lembro que a gente ficou, tipo, como assim? E aí a gente entendeu, na época, real isso, né? Que é como tu comunica, né? Tu tem a expertise de como tu comunicar. Tipo, a gente tinha uma ideia, a gente tinha o que a gente queria mostrar, mas a gente não sabia como, né? E aí vocês acabaram ajudando a gente a transformar aquilo num tangível pra mídia. E no fim, saiu em um monte de veículos na época, né? Legal. Então foi bem, bem legal, tanto que a gente fez de novo, né? E porque acho que é bem importante a junção dessas duas coisas, né? Acho que isso também talvez possa ser a próxima pergunta, né? Como que a assessoria
trabalha junto com a mídia digital hoje, sabe? Como que a gente consegue somar as duas coisas, sabe? Porque hoje tem muitos veículos digitais que estão super em alta e como que a gente consegue inserir isso para complementar um ou outro, assim, para trabalhar para isso não... Acho que hoje não é uma concorrência, né? Não, Não acho que concorre uma coisa com a outra, né? eu gosto de dizer que tanto a assessoria de imprensa, quanto a publicidade, quanto as redes sociais, o marketing, nenhum deles são concorrentes, assim, eles são complementares, são áreas complementares. Até porque, às vezes, sim, tu pode ter o mesmo público nos dois canais, na mídia tradicional como nas mídias digitais, mas boa parte das vezes são públicos diferentes, então tu tá em canais diferentes se comunicando de formas diferentes. Nas redes sociais ainda predomina uma comunicação mais direta, nada muito aprofundado. Já na mídia tradicional, normalmente são conteúdos mais densos, que as pessoas conseguem ter profundidade nos seus materiais, né? Então, assim, nas redes sociais, inclusive, temos muitos clientes e eu adoro ver isso, inclusive, que aproveitam a repercussão que está tendo mediaticamente para explorar nos seus canais digitais e aquilo ampliar ainda mais, porque às vezes a pessoa não viu a matéria na TV, mas viu no perfil do Instagram. Só que aí ela vai dizer, nossa, a pessoa estava na TV, ou no jornal, ou no rádio, ou saiu em tal portal de notícia. Isso tem um peso, isso tem uma relevância, né? Porque... Dá um reforço de autoridade, né? E eu acho que muito do que... Reforço de autoridade gera credibilidade, porque assim... não fazendo uma crítica, mas já fazendo, nas redes sociais a gente pode dizer o que a gente quiser sobre a gente mesmo. Exato. E quando a gente vai pra imprensa, tu não consegue falar o que tu quer só sobre ti. Aquilo vai passar como se fosse uma auditoria da informação. Nas redes sociais, por que tem tanta fake news? Né? Porque tu pode falar muita coisa que talvez não é verdade. Então, também explorar isso nas redes sociais. Até tem, assim, muitos clientes nossos, inclusive, conteúdos, textos que a gente produziu para imprensa, eles pegam trechos e aproveitam para os canais digitais deles e tá tudo bem. É uma maneira de a gente ficar bem feliz, inclusive, de aproveitar também, né? Então, voltando um pouquinho para essa questão do digital, assim como o digital que trabalha com orgânico, a assessoria também trabalha com a mídia orgânica, assim como o digital, que é constância, na assessoria de imprensa também é constância. Tu não vai conseguir construir tua autoridade do dia para noite com um único trabalho, com uma única ação. A credibilidade, a reputação, por mais que uma marca às vezes seja super reconhecida, tu constrói com o tempo, mostrando a constância das tuas informações, das tuas ações, a consistência delas também, a racionalidade de tô dizendo uma coisa agora, daqui 6 meses eu mudo meu discurso. Não, né? Então, assim, mostrar a seriedade de um trabalho através da assessoria de imprensa. Então, assim como as redes sociais também é muito constância, é continuação, enfim. Isso também é legal para entender que a assessoria pode ser algo contínuo, né? Não um pontual só, não vou fazer só agora. Não, mas tu continuar aquele trabalho para tu estar sempre reforçando na mídia o teu posicionamento. Eu acho que na nossa região aqui é muito valorizado, acho, essa parte, né? Das mídias tradicionais, né? Muito, muito. Isso, às vezes as pessoas acham, a mídia tradicional morreu. Não morreu. Tanto que sai com uma entrevista no rádio, na TV. Gente, o alcance disso é estrondoso, assim. As pessoas ouvem e respeitam. E eu acho que por nós estarmos numa região que também é mais tradicional culturalmente, isso ainda também tem bastante peso, de fato, né? De tu dizer, eu saí em tal veículo de comunicação, eu apareci em tal canal. As pessoas valorizam e te respeitam mais por isso. Aqui tem muita empresa familiar, né? E ainda tem, é que nem tu falou, são públicos, né? Tem muito público ainda que consome muito ainda essa mídia e valoriza muito essa mídia tradicional, que vê valor nisso e que tu acaba criando credibilidade ao atingir essas pessoas, né? Com certeza. Por meio desse claro, às vezes pode ser difícil tu tangibilizar o alcance que tu tem com isso, né?
de saber, porque às vezes as pessoas vão ver, mas a gente não consegue mensurar muito, né? Sim, sim. Por exemplo, às vezes nos perguntam qual foi o alcance dessa notícia. Por mais que a gente saiba a tiragem de um jornal ou tenha em mente mais ou menos uma estimativa de alcance de um site, de uma rádio, por exemplo, um jornal, 10 mil impressos, vamos supor. Só que o mesmo jornal, quantas pessoas leem? Não é 10 mil. Porque tu encontra numa lancheria, às vezes o jornal, quantas pessoas leem naquela lancheria? Numa mesma família, no mesmo escritório, enfim, dependente de onde for. Então é difícil de dar uma precisão do alcance disso, né? Sim, exato. E Cami, me diz o que precisa para uma notícia ser boa, para uma assessoria dar certo, assim? Por exemplo, as pessoas vêm, provavelmente são muitos segmentos, muitos ramos diferentes que vêm procurar vocês. Deve ser sempre um desafio, porque são muitos mercados diferentes, né, para atingir. Mas o que ajuda a isso dar certo, a notícia dar certo, a emplacar? Eu acho que muito tu já falou, né, que às vezes é o relacionamento, é o entendimento de quem vai ler aquela matéria, mas enfim, eu queria que tu... Acho que o primeiro ponto pode ser clichê em qualquer negócio, mas eu acho que é o cliente confiar. Entender que ele está contratando uma empresa porque ela tem esse know-how e que ela Sabe o que tá ela fazendo. sabe o que está fazendo, assim, isso é um ponto bem importante, sabe? O relacionamento com a imprensa eu acho que é um fator bem decisivo, porque a gente nota que tem profissionais no mercado que não têm essa aproximação ou não tem esse entendimento de como funciona os canais de comunicação e tem mais barreiras para alcançar, né? E eu acho que a questão de abrir dados, informações e ser um canal aberto para os veículos de comunicação é importante, no sentido de dados, números do negócio, projeções econômicas, tendências de mercado, novidades, o que é uma boa notícia, coisas inéditas que não foram noticiadas, algo que vai impactar muito fortemente uma sociedade, uma comunidade, Região. uma região, isso aí, geração de emprego, enfim, coisas que possam não só porque às vezes a gente nota que tem muitas empresas que procuram a gente para algo muito interno, que é um endomarketing, na verdade, não seria algo de interesse público. Então, quando a gente for pensar em imprensa, a gente tem que fazer uma pergunta assim, essa minha notícia, ela vai impactar quem? Quanto mais pessoas ela impactar, em teoria, maior a relevância que aquela notícia vai ter. Então, esse é um ponto importante. Não que desempenho econômico não renda, lançamento de marca, que às vezes pode impactar ou ser uma coisa muito nichada, rende também, mas é a maneira como a gente leva aquela informação, né? Trazendo, às vezes, dados e informações empresariais associadas com o factual, que a gente chama, algo que está acontecendo no momento. Pensando agora em China, que está tendo esse conflito com os Estados Unidos. Se tu tem uma empresa do ramo de importação, exportação da China, e aí tu pode associar aquele assunto com o que está acontecendo. Alguma coisa que está no trend, assim, né? Isso aí, a mesma coisa na área da saúde, sei lá, na pandemia, ou os negócios que estavam na pandemia, associar aquilo aos dados da Covid. Enfim, coisas assim que a gente, com um olhar jornalístico, consegue, às vezes, contribuir, o cliente nem imaginar que aquilo pode ter alguma associação, né? E eu acho que também tem a questão da credibilidade que a Emicom tem com os jornalistas também, né? Quando eles recebem algo de vocês, eles sabem que é algo bem elaborado, que é algo que tem um embasamento, que foi bem feito, que eles devem considerar, né? Às vezes... Modéstia à parte, né? eu acredito que sim. Porque... é uma coisa que a gente, internamente, pela nossa equipe ser toda composta por jornalistas, é um dos pré-requisitos para ser um bom jornalista ter a checagem, né? A checagem de informação. Isso também vale mesmo quando nos contratam.
o cliente fala o que quiser, a gente aqui não pode acreditar em tudo. Sim. Então, assim, o cliente dizer que ele é o primeiro, só ele faz isso, a gente tem que sempre desconfiar, porque pode ser que não é bem assim. Então, a gente vai pesquisar, vai questionar o cliente, tem certeza absoluta daquilo, vai dar umas pesquisadas, né, para ver se aquilo se Sim. confirma ou não, e se há alguma dúvida, a gente não vai usar aquela informação. Até porque a imprensa tem que ter esse cuidado. Não só a imprensa, todo mundo deveria ter cuidado de não disseminar informações falsas, né? Sim, sim. Mas a imprensa, de forma especial, tem esse crivo muito forte de o que é verdade e o que não é. Então, essa questão da veracidade, de ter dados reais, que façam sentidos, que não são dados maquiados, é algo que, de fato, eu acho que ajuda, sim, na nossa credibilidade quanto assessoria de imprensa e, consecutivamente, para os nossos clientes também, né? Que legal. Bah, acho que deu pra esclarecer bastante essa questão e acho que um ponto importante também é que nem tu falou, não é uma concorrência com as mídias que a gente tem hoje, né? É um trabalho conjunto que só vem a agregar para, que nem a gente falou, reforço de autoridade, utilizar isso a favor do que a gente tem hoje de mídia digital, né? Com certeza. E voltando um pouquinho para essa atuação em conjunto, por exemplo, a assessoria, assessoria, inclusive, foi se moldando, assim como os canais de comunicação, a assessoria de imprensa também foi se adaptando aos novos tempos. E uma coisa que hoje a assessoria de imprensa também faz, que é em paralelo com a publicidade, a gente faz também coisas com influenciadores digitais, né? Convida os influenciadores digitais para eventos de clientes, manda press kits, que são aqueles mimozinhos, os recebidos, que não é publi, né? Recebido, que assim como na mídia tradicional fica a critério dele a divulgação espontânea ou não daquele presente. Então, a gente também trabalha com os influenciadores de algumas formas através da assessoria de imprensa, né? Ah, que legal. Isso é legal mencionar, porque às vezes a gente não linka isso, né? A assessoria com os influenciadores, que é algo que tá, né, super em alta, né? E a gente também, através da assessoria de imprensa, organiza, por exemplo, press trips, que são viagens para formadores de opinião. Então, assim, o cliente trabalha num destino turístico, tem um empreendimento gastronômico, tem uma fábrica de móveis, quer trazer os profissionais para conhecer o seu processo de produção, a gente monta tudo isso para eles, inclusive com influenciadores digitais, não só jornalistas, né? Para ele ajudar a divulgar as informações de uma maneira muito mais humanizada, mais real, Que legal. mais imersiva, né? Aham. E isso também funciona com eventos, quando eventos de divulgação entra Isso assessoria junto também, né? Ontem, por exemplo, a gente tinha um evento de uma cooperativa médica bem grande aqui, e a gente, além dos jornalistas, convidou os influenciadores digitais para participarem e divulgarem a marca. São meios diferentes de comunicação que são complementares, novamente, né? Porque tu vai direcionar tanto da mídia tradicional quanto da mídia digital ali dos influencers para um único objetivo, que é divulgar a marca do cliente, né? Sim, tu vai fazer o barulho junto, na verdade, né? Isso aí. Das duas formas, né? E E tem aí que um pode ir aproveitando o outro e depois, tem que né? estar é muito importante esse alinhamento, assim, primeiro, o marketing, o departamento de comunicação, as lideranças das empresas estarem alinhadas com a assessoria de imprensa, e a assessoria de imprensa também alinhada com a parte da publicidade e das redes sociais. Então, assim, vai fazer um barulho, vamos organizar esse barulho para ele soar ainda mais forte, né? Aham. Que legal. Eu acho que tem um ponto bem legal que a gente pode abordar também, que a gente não falou ainda, que é a parte da gestão de crise, né? Como que a assessoria pode ajudar nessa gestão de crise, que às vezes o pessoal não tem nem ideia de que isso exista ou de que Pode de que acontecer. pode acontecer, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, como que a assessoria entra nessa parte da gestão de crise, né? Que, enfim, né? Acho que, primeiro de tudo, existe um mito que as pessoas acham que só empresas grandes podem ter crises de imagem. Na verdade, qualquer empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, pode sofrer uma ruptura na sua imagem pública, né? O que eu costumo dizer é que quanto maior a empresa,
provavelmente maior o impacto midiático que isso vai ter do que uma menor. Talvez a menor, os canais nem saibam da existência e por isso não tome proporções diferentes. Apesar de nas redes sociais põe alguma coisa no liquidificador, aquilo, né? Pra não Amplifica falar rápido palavras hoje, feias né? hoje. Então, acho que a assessoria de imprensa tem um papel muito importante de minimizar os impactos de uma crise de imagem. Nem sempre a assessoria de imprensa vai conseguir evitar uma crise de imagem, uma gestão de crise. Vai poder evitar uma crise de imagem, mas ela vai poder gerir essa gestão de crise, né? Então, o que a gente pode fazer para ter menos impacto? Às vezes não é algo Não que tem como possa tu ser evitar, né? evitável. Às vezes tu consegue contornar e tudo mais, mas dependendo do problema, seja algo interno, causado internamente ou externamente, tu não tem como reverter. Então, a gente vai ter que trabalhar com minimizar os danos, né? E depois dessa questão então, gestão de crise, o que a gente envolve, né? Conversar com o cliente, entender realmente o que foi as causas, de preferência, antes de acontecer uma crise de imagem, a gente já deveria saber dos riscos que isso pode acontecer, as áreas de comunicação serem informadas, que eu acho que isso é uma crítica que eu faço, não geral, mas para boa parte das empresas, é que às vezes eles tentam esconder dos departamentos de comunicação possíveis problemas. Então, identificou um risco, eles abafam aquela informação, ao invés de já convocar e dizer, ó, tem esse risco, pode ser que aconteça, é isso, Que a gente aquilo, pode fazer, o que a né? gente pode fazer, se antever um pouco do problema. Eu sei que nem sempre vai ser possível, mas quando for possível é algo importante. Às vezes pode evitar muita coisa só de tu comunicar, porque às vezes o pessoal de comunicação tem essa visão de que aquilo ali pode se tornar um problema maior, né? Problema maior. E tem umas discussões, normalmente em empresas maiores, que acabam tendo departamento jurídico e de comunicação, que às vezes não há um entendimento conjunto das duas áreas. Então, muitas vezes as empresas acabam escutando muito o jurídico. Não estou dizendo que não é importante, claro que é importante, mas não levam em consideração o impacto midiático. Então, por exemplo, talvez pagaria uma multa, por exemplo, sobre algo jurídico, né? Já as perdas de reputação midiática, essas coisas talvez tenham um impacto muito maior e consequentemente, comercial também bem grande. Então, sempre precisa ter esse equilíbrio entre o jurídico e a comunicação. Acho que um tem que ouvir o outro, né? Porque até uma nota, quando a gente vai emitir uma nota para a imprensa, não ser algo juridiquês, né? Cheio de termos técnicos. A gente tem que falar uma linguagem que o público consiga atender, porque a gente não está falando com outro escritório de advocacia ou só com o judiciário. A gente está falando com o público, que é a comunidade que consome o teu produto. Exato. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Então, depois que a gente faz esse gerenciamento de crise, sempre com posicionamentos da empresa na imprensa, nem sempre também uma coisa que sempre nos pergunta, tem que fazer uma coletiva de imprensa quando dá um problema desse, ou seja, convocar os jornalistas para a gente dar o posicionamento da empresa através de um porta-voz? Não, nem sempre. Na maioria das vezes, inclusive, o porta-voz não está preparado suficientemente para isso. Ele está desequilibrado emocionalmente, psicologicamente. A chance de acabar falando uma besteira. Exato, aí maior, aumenta né? consideravelmente o problema. Então, assim, talvez não é uma coletiva de imprensa, é através de notas, de posicionamento, sempre, claro, com a versão da empresa. E numa gestão de crise também a importância de ter uma assessoria de imprensa, porque os jornalistas procuram a assessoria de imprensa para posicionamento, em boa parte dos casos, e quando isso não acontece, a assessoria de imprensa tem o papel de buscar aquele canal de comunicação e exigir que o posicionamento, pedir, enfim, educadamente, que o posicionamento da empresa esteja como contraponto, porque ela dê a sua versão. Porque esse é o papel do jornalista. De novo, que nem nas redes sociais, todo mundo pode falar o que quiser. É muito mais fácil encontrar haters, inclusive, né? Tu põe um negócio, enche de comentários ruins. Na imprensa, tu tem o teu... é o papel do jornalista sempre dar os dois lados.
Então, tu tem a Da forma possibilidade certa, né? da Comunicar da forma forma certa, né? certa. Então, assim, é mais fácil de tu dar a tua versão do que nas redes sociais, que às vezes as pessoas nem leem. E além da gestão de crise, tem a assessoria de imprensa, talvez seja um dos papéis mais fundamentais nesse processo, inclusive a reconstrução de marca. Então, uma empresa que talvez foi muito abalada por uma crise de imagem, a assessoria de imprensa tem o papel de mostrar, depois do acontecido, o que ela está fazendo para ser diferente. Reconstruir a confiança com a imprensa e, consequentemente, com o público. Esse é um papel. Uhum. Reportar as ações que estão sendo desenvolvidas, né? Então, esse é um papel que eu te diria, e olha que a gente já fez algumas gestões de crise, de repercussão local, estadual e nacional. Eu acho que a reconstrução de imagem, tendo uma assessoria de imprensa com experiência e com bons relacionamentos, ajuda né? muito. E isso eu acho que é outro ponto da assessoria de imprensa, que por mais que, minha empresa não tem nenhum risco. Ok, não tem nenhum risco. Tu já é um cliente fixo dessa assessoria de imprensa, a imprensa já conhece o teu trabalho, já acompanha, já sabe o que tu faz, não faz. Quando dá uma crise de imagem, a imprensa tende a dar mais abertura, porque ela sabe que aquilo já existia uma comunicação antes, que não é algo Uhum. que tá sendo colocados panos quentes, digamos assim, sabe? Uhum. Então também isso facilita no processo. Eu conheci a empresa, vi que ela passou por uma crise, um ponto crítico ali. Agora eu estou vendo o trabalho dela de reconstrução. Quero dar a oportunidade para ela contar a nova versão dela, o que ela mudou, por que ela mudou, o que aconteceu, o que vai fazer daqui para frente. Então, esse também é um papel da assessoria de imprensa, né? A continuação e das ações para voltar a construir sua reputação, a sua credibilidade perante a opinião pública, né? Que legal. Tu vê, às vezes pode ajudar muito na reconstrução da imagem e às vezes as pessoas não têm nem ideia de que podem utilizar isso como uma ferramenta, né? Uhum. Que nem a gente falou, não é só a rede social tem um alcance grande, mas às vezes a assessoria pode ter muito mais credibilidade na hora de dar esse reforço de imagem, né? A gente tem um cliente, por exemplo, que nesse processo de reportar as coisas para a imprensa, eles iam fazendo uma espécie, por exemplo, de relatório e também compartilhando com seus compradores. Então, seus maiores compradores tinham acesso a tudo que estava saindo, porque quando vai para a opinião pública, para a imprensa, tu assume um compromisso público. Uhum. Então, Sim. o cliente que talvez deixaria de comprar da tua marca pela crise de imagem, ele diz: Nossa, eles estão assumindo um compromisso público, eu acho que eu posso dar um voto de confiança neles Uhum. novamente, de que nada disso vai acontecer, enfim, ou. Enfim, o que tá sendo feito, vou ouvir. E eu acho que esse é um papel que as redes sociais não conseguem entregar, assim como a imprensa, né? Sim, sim. Até porque o digital tem muito do que a gente comentou de fake news, de coisas que cada um fala o que quer, né? Tu Uhum. não tem aquela Curadoria, aquela curadoria, aquela checagem. checagem, validação pública, assim, Uhum. né, de uma equipe por trás, acho que tu tem muito mais respaldo, né, quando tu tem alguém endossando aquilo, né, Com e certeza. então não deixa de ser também uma forma de prova social, né, de que funciona muito, a gente sabe que prova social muita gente compra por prova social, né? Não, as pessoas. Tem pessoas que admiram muito, por exemplo, jornalistas e endossam muito que eu gosto muito do posicionamento daquele jornalista. Então, se Uhum. ele tá falando, é porque Eu posso eu posso confiar. confiar, né? Aham, Então, tem muito disso. A gente é muito movido pela confiança nos veículos que a gente admira, que a gente segue, né? Então, acho que isso só agrega, né? E só reforça essa questão de que, às vezes, a assessoria vai muito, muito além do que a gente imagina, né? Uhum. A gente mesmo não tinha a dimensão de como isso funcionava até a gente fazer, né? A gente
ter esse contato com vocês. Eu acho que a gente poderia entrar no assunto também, que a gente não abordou ainda, de como que a assessoria pode ajudar na questão da disseminação de informações falsas, né? Que às vezes as fake news que a gente falou, como que a assessoria pode ajudar a efetivamente ter informações claras do que está acontecendo e corrigir daqui a pouco um posicionamento errado que foi feito no digital, corrigir com a assessoria, né? Tu sabe que isso me fez lembrar, um ano atrás, quando deu as enchentes no Rio Grande do Sul, a gente tem um cliente de rodovias, de concessionário de rodovias. E teve muito deslizamento de terra causada pelas chuvas. Aqui na nossa região não teve alagamentos, quase pouca coisa, enfim. Mas teve muito deslizamento de terra por a gente estar em costas, né? Uma serra, na serra, no caso. E no decorrer do trabalho, a gente trabalhou muito nesse período. Era quase, não sei, umas 18, 20 horas por dia. A gente tinha sistema de plantão, porque sempre algum de nós precisava estar de sobreaviso para qualquer contratempo. Então, a gente ia reportando muito. A gente tinha uns grupos com a imprensa do estado. E a gente ia reportando. Então, qualquer alagamento, deslizamento de terra, risco de deslizamento, qualquer coisa desse sentido, a gente ia informando a imprensa para eles levarem ao público. E o público tá informado. E isso facilitava muito. Assim, os jornalistas, eu lembro que a gente recebia muitas mensagens motivacionais, assim, no cansaço, assim. Então, tava facilitando muito o trabalho deles, porque era difícil acompanhar tudo que tava acontecendo. Eram muitos pontos, né? E que muita fake news estava chegando. E eu lembro que teve mesmo a gente fazendo isso, teve alguns veículos de comunicação menores que andaram dizendo no rádio que tinha tido um deslizamento de terra em lugares que a gente não estava informando. E como a gente estava ouvindo todo mundo 1 milhão de rádios e tentando acompanhar os veículos de comunicação, a gente mandou mensagem na hora. Não, esse veículo, inclusive, era um veículo super grande. Que ele tinha recebido a mensagem de um ouvinte dizendo que tinha. Nem foi. Bom, nas enchentes não tinha nem como pedir para eles checarem muita coisa, porque faltava profissional para cobrir, infelizmente, tudo de ruim que estava acontecendo em todo o estado, né? Humanamente inalcançável, assim. Daí tem os jornalistas de celular, né? A galera Isso passando aí. E aí teve um ouvinte que mandou para uma rádio bem grande, estadual, informando que tinha tido um deslizamento de terra, acho que era em Carlos Barbosa, não me lembro muito bem. E eu casualmente estava ouvindo aquela rádio naquele momento, e eu mandei uma mensagem na hora, porque aí a gente tem um WhatsApp e e-mail de todo mundo, mandei uma mensagem na hora pro apresentador e disse: fulano, essa mensagem é inverídica. É incorreta. Olha só. Não tem deslizamento nenhum de terra acontecendo. Esses são os pontos interditados e não tem nada diferente até agora. E aí ele corrigiu no ar imediatamente. Então, assim, o papel do assessor de imprensa também tá em corrigir essas informações quando elas saem corretas, assim. De modo geral, de novo, é o papel do jornalista checar a informação. Seja o da redação ou de assessoria de imprensa. Que veio, tudo, né? Tem essa... Não só noticiar por ser o primeiro a noticiar aquilo, mas essa informação procede, porque assim... E isso eu falo... Talvez até uma mensagem para quem não faça. O quanto isso pode ter um impacto negativo. Tu pode prejudicar uma pessoa, um profissional, uma empresa, com uma informação que não é bem checada, né? Então, o impacto, a força, a gente tem um instrumento, que é a comunicação, que ele é muito forte. Então, se tu não checar as informações, buscar sempre... entender se aquele fato é aquilo mesmo, e não só noticiar o fato para ser o primeiro a noticiar aquele fato, muito melhor. Porque tu pode prejudicar consideravelmente um negócio, uma pessoa, uma profissional, enfim, né? Independente do que for, tem impacto isso. Imagina, ali nas enchentes ali, imagina, a gente já tava com... Tinha estradas que tinham poucas rotas, né? Causava mais histeria ainda. E aí às vezes caminhões... suprimentos e coisas, não, tem um deslizamento lá, daí o cara não consegue passar, e na verdade não tem. Não tem. Então, pode deixar de chegar alguma coisa no seu destino por causa disso, né? E depois disso, inclusive, teve algumas coisas de
Pela rádio peão que a gente diz, É, né? rádio peão, Rádio isso aí. peão que a gente diz. Teve algumas situações, inclusive, desse sentido, de pessoas mal intencionadas mandarem mensagem para outras rádios aqui também da região, dizendo que tinha um congestionamento de quilômetros em tal rota. E aí, o bom jornalista entrava em contato com a gente e dizia, olha, recebi a informação, tal, procede? Não procedia. Então, assim, o jornalista, ele tá ali para facilitar um meio de campo entre a empresa e o cliente. A imprensa, desculpa, e o E o cliente. cliente. Para ter a mesma comunicação, porque tu traduz a comunicação do cliente para a imprensa. Que legal. Acho que bem importante isso, né? Saber que... acho que também, que nem tu falou, é papel do jornalista ter esse cuidado de veicular as informações certas. A gente sabe que às vezes tem uns que não, né? Mas Como qualquer de via de profissão, regra, tem os bons e os ruins. os bons e os ruins, mas de que a informação que vem dali tem muito mais credibilidade, às vezes, do que o rádio peão, né? E que a assessoria pode ajudar muito nisso, né? Com as redes, os aplicativos de mensagem, tipo WhatsApp, Telegram, isso piorou muito. Sim. Muito, é muito fácil tu... Muita gente propagando muita informação equivocada. E confundindo, e às vezes o cara acha que é um lugar e é outro, e passa a informação, e aí vai indo, e quando tu vê, chega lá na ponta, é um telefone sem fio, né? É isso aí. Exatamente. Mas, Cami, acho que pra gente concluir o nosso papo, acho que o que tu deixaria de mensagem, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo em relação a assessoria de imprensa, quando procurar assessoria, assim, quando que é importante as pessoas terem esse estalo de que, não, eu preciso de uma assessoria de imprensa, assim, no âmbito geral, assim, de tudo que a gente já falou até agora, acho que abriu muito mais o leque, né, de coisas que são possíveis com a assessoria de imprensa, mas quando que é o estalo de, acho que preciso daqui a pouco ter uma assessoria contínua, né? Hoje a gente vê que não é só pontual, pode ser contínua. Daqui a pouco é importante para minha imagem, daqui a pouco eu ficar reforçando isso na nossa região para a gente ter um reforço de marca, para a gente... Enfim, o que tu indicaria para as pessoas para dar esse estalo de, não, eu acho que eu preciso da assessoria? Tá, até é uma pergunta, eu não tinha pensado nunca nessa resposta, pra ser bem sincera. E aí, eu acho que assim, deixa eu pensar aqui. Sim, no fim eu fiz essa pergunta. Não tem problema. Não, peraí, eu vou saber. Eu acredito que assim, não importa se a empresa é pequena, média ou grande, ela pode ter uma assessoria. Eu acho que isso também eu penso que isso é um estigma das pessoas acharem que só empresas grandes podem pagar pelo serviço de assessoria. E, na verdade, não. Ele é um serviço bem acessível que pode ser utilizado desde pequenas, médias a grandes empresas. O que a gente precisa ter clareza? Eu acho que o momento ideal é aquela pergunta de como a minha marca, o meu negócio vai impactar a sociedade. Com a sociedade, eu falo comunidade de modo geral, né? A população de modo geral. Qual o impacto disso? Eu acho que esse é um ponto bem importante. E quando a empresa quer buscar uma credibilidade, uma reputação diferente, uma autoridade com mais fôlego, digamos assim. Quero me posicionar de fato como referência no meu negócio. E para uma assessoria fixa, nem sempre, claro, o cliente tem, a gente chama fôlego de informação para ter um atendimento contínuo. Não adianta, às vezes, só o cliente querer estar na imprensa todo mês e ele não ter a notícia, não gerar a notícia, porque não é só a assessoria de imprensa que vai ajudar a notícia dele a informação dele ser notícia. Ele precisa fazer coisas para que a gente possa ter, de fato, conteúdos relevantes para emplacar boas pautas. Então, para o atendimento fixo, eu acho que também a importância de ter a clareza de constância, que a assessoria de imprensa ela não se constrói da noite pro dia. Ela é uma construção. E num primeiro momento, talvez a gente vai ser muito mais
propositivo nas pautas para mídia. Então, a gente vai enviar informações para a imprensa noticiar. Com o tempo, isso também começa a ser equilibrado, ser propositivo e reativo. Então, a imprensa vai começar a procurar determinados assuntos, o cliente, para falar sobre aquilo, porque ela vai ver que ele é referência no negócio dele. Então, assim, acho que talvez o primeiro ponto é esse. Eu acho que quando eu quero me posicionar como autoridade, eu quero construir minha reputação de forma mais sólida, talvez nessa linha, assim. Uhum. Eu acho que olhar para o seu negócio e ver como o meu negócio está hoje no mercado, né? Se ele já Eu tem já maturidade tenho de comunicação também, né? Porque isso, não estou adianta não sendo ter bem nas. visto, já estou trabalhando isso, porque às vezes, assim, eu vejo na nossa região que a gente tem muitas empresas que não trabalham nem o digital e nem o tradicional, né? Não, já me aconteceu de a E aí, empresa nos procurar e não tinha nem rede social. Eu disse, olha, eu acho que o primeiro caminho para você é ter um um canal perfil, de um canal de comunicação, comunicação né? básico, assim, antes de tu querer aparecer na mídia tradicional, tem que ter o O básico. ABC. Uhum, exato, né? Então, acho importante, às vezes, olhar e acho que é uma mensagem, acho que geral isso, entender que hoje toda a comunicação trabalha em conjunto, né? Uhum. Que é imprescindível hoje que as empresas estejam no digital. Acho que a empresa que não está no digital hoje, daqui a Não pouco existe. vai tender a assumir, né? Porque Uhum. não, toda a comunicação está sendo voltada para o digital. Mas olhar todas as formas que pode ser abordadas de comunicação, né? E daqui a pouco, que nem tu falou, ver, tá? Como é que eu tenho maturidade daqui a pouco para estar usando isso, porque hoje a gente pode seguir para diversos caminhos na Tem uma comunicação, né? infinidade. Mas ver o que mais faz sentido e acho que para as empresas da nossa região, acho que aqui vale muito considerar essa questão de estar fazendo assessoria, porque a nossa região valoriza muito e pode trabalhar muito em conjunto na questão da autoridade com o digital, né? Sem dúvida, sem dúvida. E às vezes a comunicação da assessoria de imprensa, ela não precisa ser exatamente igual, não deve ser igual nas redes sociais, inclusive, mas ela pode ser complementar, né? Uhum, Então, uma informação que está sendo trabalhada mediaticamente na mídia tradicional de uma forma, nas redes sociais, aquela mesma informação pode ser trabalhada por vídeo. uhum, Né, trazendo exato. ela de uma forma, com uma proposta diferente, de acordo com o público. Eu acho que quando a gente fala em maturidade de comunicação, é isso, entender quais canais eu tenho e quais públicos consomem minha informação em cada um desses canais, né? Exato. Que não, o que vai funcionar na mídia tradicional não é o que vai funcionar nas redes sociais, que não é o que vai funcionar no LinkedIn, que não é o que vai funcionar no blog do site da empresa. Uhum. São coisas diferentes, né? Exato. E Ou no cada negócio, podcast. né? Exato, cada negócio pode seguir uma linha que faça mais sentido com a identidade da empresa, com a sua proposta, com o seu. Acho que é bem isso, bem com o feeling de cada negócio, né? Uhum. Cada negócio tem um público, tem daqui a pouco o Uma público cultura daquela empresa. empresarial, inclusive, o Exato, perfil da exato. empresa, ela é mais, é, Público mais digital, mais novo, mais velho, exato, mais mais discreto, mais, tradicional. Hoje tem a questão das gerações também, né? Cada geração consome um tipo de conteúdo, né? Então, nós como somos jovens, consumimos o digital aqui, o podcast, né? é isso aí. Mas podcast é uma coisa que também muitas assessorias acabam atuando hoje em dia, sabia? É. Fazendo desde a parte de produção de conteúdo, Aham. fazendo como produtor, assim como faz produção de rádio e de TV, o Uhum. jornalista tem a capacidade para fazer produção de podcast também, preparar entrevistas. Até, por exemplo, textos para blog em sites de empresariais, que Uhum. também é uma comunicação um pouco diferente, né? Sim, 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 sim. Que eu acho super válido também. Tá bem posicionado organicamente com o Com CEO, certeza. com toda essa parte do site, que isso aí ajuda muito também, né? No Ainda. ranqueamento. E até as próprias. Agora, isso me deveu um site, a gente está finalizando, mas a gente volta sempre para os assuntos. Deu um site aqui que até o ranqueamento do Google, tu falou ali do blog, com SEO, enfim. Na imprensa também, as notícias nos sites de notícia
nos portais de notícia, ela também ajuda a elevar o ranqueamento do Google, né? Porque Sim, porque linka com o teu site, com o teu... do ranqueamento. Cria os backlinks, né? Que jogam pro teu site, né? Isso realmente Também ajuda isso. é bem... Porque daí quando a pessoa pesquisar, vai aparecer lá no site do... né? Me veio na cabeça o Gramado Magazine. Vai aparecer lá no site deles a notícia e tal, vai acabar reforçando essa questão dos locais que tu apareceu e de todos que veicularam a tua imagem, né? Isso aí. Que legal. Cami, muito obrigado por esse papo. Obrigada. E acho que deu pra gente esclarecer muito pra audiência essa diferença, né? E como a assessoria trabalha junto com o digital hoje. Acho que só soma, só agrega uma coisa com a outra. E eu acho que vai permanecer assim por muito tempo, né? Que a gente falou, vai se transformar ao longo do tempo, mas nunca vai deixar de existir, né? Nenhum dos dois. Eu acho que uma coisa vai sempre puxar a outra, vai se transformando, vai mudando a forma de comunicação, mas sempre vai estar ali. E acho que isso tem muito a ver também com a região que a gente tá, né? Daqui a pouco lá em São Paulo é diferente, no Rio é diferente, em Santa Catarina, mas aqui na nossa região, pessoal muito bairrista, né? É diferente, mas ainda a gente sabe, porque a gente atua em todo o Brasil e inclusive tem outros escritórios de assessoria, amigos, parceiros, que a gente troca figurinha, assim, do centro do país. E continua. Independente do estado, a assessoria, as mídias tradicionais ainda continuam muito forte. O bairrismo sempre existe, né? Aqui, o pessoal diz, tu atendeu fulano, né? Aqui tem ainda o sobrenome, né? Qual é o teu sobrenome, né? Aqui ainda é mais ainda, né? Mas acho que isso... ilustra muito o perfil da nossa região, né? De quanto mais proximidade tu tiver com um círculo de clientes, mais fácil vai ser de fazer negócio, né? Com certeza. Aqui querem saber a procedência, né? Aqui um fator decisivo dos negócios é eles te conhecerem, saberem quem tu é e terem confiança, né? Isso aí. Porque eles só vão abrir a porta se eles confiarem. Com Senão, certeza. não abre, E a assessoria tá aí pra isso. Exato. Também. Mas obrigada mesmo pelo convite, fiquei bem feliz de participar. Agradeço. Quem tiver mais dúvidas, eu também fico à disposição. Pode me procurar nas redes sociais, já que a gente tá falando dos digitais. Os arrobas. @mcomcomunicação, né? Sem cedilha, sem tio. Ou no Ser Rosarim, que é meu perfil pessoal também. Pode me chamar por lá. A gente fica à disposição para ajudar e contribuir. Os meninos sabem, a gente gosta muito de trocar ideias, de conversar. Eu acho que o contato humano é a essência de qualquer negócio. Exato. A gente faz negócios de pessoas para pessoas. É sempre... Por trás são sempre pessoas, né? Os CPFs. Sempre CPFs. E estamos no mesmo prédio, né? Isso aí, faça uma visita para nós dois já. Quem sabe onde fica a balsa, sabe onde tá a MCom. Isso aí. Então gente, muito obrigado. Até o próximo episódio. E até a próxima.